aquilo que não faz bem é melhor não comer, vai por mim. Que quando é indigesto, é indigesto. Em fotografia também. Não, é melhor não vou. A gente está abrangendo a área, né? A gente está aqui com um amigo querido, super fotógrafo, Ângelo Pastorella. A gente vai falar sobre o mundo da fotografia, sobre o mundo da mulher, que ele entende uma barbaridade. Eu queria começar a entrevista para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, da qualidade do trabalho deste gênio, que não estou puxando o saco, não, é verdade. Para mim, eu sou fotógrafo também, mas eu tenho vergonha de falar que eu sou fotógrafo do lado dele. Vamos dar uma olhada no trabalho dele. Então, essa é uma foto que eu fiz em Maresias durante o intervalo de um calendário que eu estava fazendo para o Sirena. E a palavra perigo é Pois perfeita, mas né? acontece que o bacana da placa é exatamente porque no intervalo a modelo tirou a parte de cima e aí colocou acendeu ali. a luzinha perigo. Acendeu a luzinha perigo. Então, essa foto é legal porque eu acho que tem essa coisa do humor, é lúdico, né? Aqui já é um editorial de moda, no Parque Vila Lobos, chovendo. Eu já passei também por algumas cenas muito loucas, de fotos que eu tenho, que eu considero muito boas, e o tempo estava horrível. E muitas vezes as pessoas têm a impressão de que, poxa, mas o tempo está ruim, a foto vai ficar horrorosa. Eu comecei a observar isso muito cedo, que eu via uns editoriais na Vogue inglesa, e eles fazendo matéria de moda nas praias, né? Bom, onde eram tudo nublado. Sim, até porque na Inglaterra, se eles fossem esperar um dia de sol, eles não iam fazer editorial nenhum. Com luz de cinema, tudo. Então, essa estética de chuva ou de praia, de você ter uma coisa óbvia, ela pode ser desconstruída. Na realidade, o que importa é a adequação do que você pretende fazer. Então, nesse caso, tem tudo a ver, tá um dia chuvoso, até porque é uma luz plana, é uma luz homogênea, é mais fácil até de controlar do que quando você tem sol. Outro dia eu estava aqui no programa da nossa querida Amanda e eu falei sobre uma coisa importante, que é a coisa do foco. As pessoas hoje têm muitas atividades e acabam se focando. E eu até comentei uma coisa assim, sou apaixonado por fotografia desde pequeno e talvez se eu tivesse focado na fotografia desde os 20 anos de idade, eu fosse hoje um fotógrafo muito mais expressivo do que eu sou hoje. Então, mas eu vou... Diante do que você está falando, eu acho importante uma coisa. Todo mundo, por natureza, entre aspas, é um fotógrafo. Porque você abriu o olho, você está registrando isso. Mas hoje, com essa tecnologia onde a fotografia passou a substituir as palavras, quando você está no Instagram, por exemplo, é um diário. As pessoas se comunicam muito pela imagem, embora elas dão títulos, escrevem. Então, é uma imagem efêmera, ela dura poucos segundos do contato que você tem com ela até você ver a próxima. Então, assim, tem uma grande diferença, vou fazer um paralelo, entre fotografar e ser fotógrafo. É a mesma coisa que cozinhar e ser chefe. Você pode saber cozinhar, não te faz, você não é um chefe por isso. Então, essa fotografia que hoje as pessoas falam, é mais democrática, na realidade, ela virou um eletrodoméstico, ela tem mais acesso. As pessoas têm uma acessibilidade maior a essas fotografias. Isso não faz delas um fotógrafo profissional. Não, então... eu concordo com você, mas independente... A pergunta não ia enveredar por isso, mas eu acho... Também falei outro dia sobre isso. A tecnologia, quando a fotografia foi inventada, fazer a foto era já né? Porque ele tinha que dominar várias áreas. Depois você vem com flashes de pólvora e não sei o quê, depois entra um movimento. Eu entendi o que você falou, a questão do foco, né? Mas hoje você pega um celular bacana e você mira para um lugar e por mais que você não queira, a foto sai quase que perfeita. Mas eu acho que a questão do foco que você falou também é muito pessoal. Não necessário, por exemplo, tem vários fotógrafos que não vivem de fotografia, não são profissionais e são excelentes fotógrafos, inclusive têm muito conhecimento. Eu acho que essa direção, às vezes, não pertence muito a gente. De repente, você começou a fotografar, a fotografia fez parte da tua vida e foi andando junto com outras atividades. Isso aconteceu na minha vida, mas a pergunta que eu tenho para você é... Com quantos anos você olhou no espelho e falou, eu quero ser fotógrafo? Então, para te dizer a verdade, com 14 anos eu queria ser zoólogo, cinegrafista do Jacques Cousteau. Bom, que já tem a ver com fotografia. Fotógrafo e músico. E eu fui levando. E aí eu percebi que eu podia trabalhar com isso, porque eu gostava muito. Então, para mim não era maçante trabalhar com fotografia, era um prazer. A partir dos 18 anos, que foi meu primeiro emprego com fotografia, que foi num laboratório na Fujifilmes,
que eu fazia laboratório para eles. Entende uma barbaridade de papel com platina, com não sei o quê, que não, ele me mostra. Quando eu vou no estúdio dele, eu fico maluco, não sei pirosca do que ele está falando. Luz como é que chama? Ampliador. Mas essa parte hoje, por exemplo, essa parte profissionalmente eu uso menos. Eu uso mais isso para os meus trabalhos autorais. Bom, né? até porque o custo disso hoje é violento inviável, e as pessoas querem tudo muito rápido. Né? Isso tem um certo tempo. Outro dia eu também falei, lá atrás, quando a gente fazia, quer dizer, eu fiz muito menos que você, mas você lembra quando a gente contratava uma modelo há 20 anos atrás, 25 anos, você já tinha no custo dela a refação. Né? Porque, pô, você fazia a foto, de repente, 10 dias depois você ia ver, alguma coisa saiu errado, você já tinha que juntar todo... Você marcava com o maquiador, fala, se precisar uma refação, você vai estar nessa. É verdade. Hoje, com o digital, você falar em refação, as pessoas falam, mas você está louco? Você fotografou e olhou, se não está certo, o azar é teu. Às vezes eu estou fazendo um trabalho, eu nem comecei no primeiro clique, as pessoas que estão em volta... maquiador, produtora, enfim, às vezes o cliente já estão postando uma foto do que eu nem fiz ainda. E é muito próximo, porque a luz está pronta, tudo pronto, e as maquininhas de hoje captam com muita tecnologia. E às vezes o momento que eles clicaram é até mais feliz do que outros momentos que eu cliquei. A fotografia para você tem alguma área que é mais específica, que se você pudesse escolher, quero ganhar dinheiro nesta área, moda, publicidade, a fotoarte, o que você curte mais fazer? Olha, eu curto, a minha resposta vai ser meio evasiva porque eu curto tudo. Então tem períodos que eu estou mais engajado em fotografar, por exemplo, vou fotografar, fui para o Chile no Atacama 3 vezes. Aí eu vou com um equipamento diferenciado, que é um equipamento mais pesado, grande, que eu tenho tempo para elaborar a foto. Aí eu fui para Cuba, aí eu tenho um equipamento menor, que é mais jornalístico, é mais o imediato. Eu gosto muito do estúdio, eu gosto muito de fotografar pessoas, independente se é uma foto publicitária, uma foto de moda, ou uma foto pessoal, né, um ensaio para a pessoa guardar, não importa, eu gosto muito. Então, assim, de um modo geral, a fotografia me interessa em todas as áreas. Você está vendo o teu trabalho ali, né? Você reconhece? Pois é, esse é um trabalho, que foi um editorial de joias, né? E aí a gente tem uma mistura, né, de um desenho de luz, né, uma foto PB, que eu gosto bastante, eu acho que a foto PB é mais atemporal, com a mistura de corpo feminino com joia e sensualidade. Então, as coisas, elas se misturam, né? Você, eu não sei se... olha eu aí. Olha aí. Estou parecido com o Fagundes. Pois é, essa vertente de portré que vários fotógrafos têm, eu gosto muito. Então, eu procuro ter sempre uma coisa lúdica no portré, uma irreverência, um toque de humor. Eu sempre vou buscar alguma coisa na pessoa que talvez não seja tão óbvio, né? Eu não sei se vai estar aí, mas ele tem fotos da Gisele Bündchen, uma das primeiras fotos que ela fez. Tenho. Tá aí, não? Tá aí. Eu fiz 2 trabalhos importantes com a Gisele. O primeiro no estúdio, quando ela tinha 14 anos, foi um editorial de moda para a revista Manequim. E depois um editorial para a revista Capricho, que foi um editorial bastante grande. Assim. A gente começou a fotografar no centro da cidade, no pátio do colégio. Fomos para uma estação de trem, depois fomos para outros lugares. Ela nem era a Gisele. Ela não era a Gisele, ela tinha... Ela era um projeto de Gisele. Mas ela já era uma modelo diferenciada, mas não dava para a gente prever. Ela ia fazer 16 anos, então é um ano antes de ela ir embora para os Estados Unidos, se eu não estiver enganado. Mas ela tinha um diferencial. Inclusive, nessas fotos tem um toque de humor bastante grande, assim. Tem uma irreverência dela já. Inclusive, o Ângelo é um dos poucos fotógrafos brasileiros que faz parte do livro da Gisele, né? Se eu não estiver enganado, acho que tem 6 fotógrafos brasileiros. São fotos lindas, parabéns, é muito bacana. E é uma coisa que eu particularmente tenho uma inveja branca, assim, né? Que quando você vê, você fala, nossa, não só pela modelo, como você falou, que já era diferenciado, mas também pela como você captou aquilo, é muito bacana. Eu acho que o importante ali é mais pelo histórico, né? Pelo aquele momento dela que precede a ida dela para o exterior. E ela já tem uma atitude irreverente, ela já tem essa coisa lúdica. Já era bacana fotografar com ela, com pouca idade. O que eu gosto muito do teu trabalho, particularmente, é a capacidade que você tem
de mostrar um nu de uma maneira absolutamente artística mesmo. Existe uma diferença, a gente vai falar depois, mas existe uma diferença muito grande entre a sensualidade e a vulgaridade. A primeira mulher nua que você fotografou na vida, você lembra quem foi? Lembro. Pode falar ou não? Posso, eu lembro. Era uma modelo que, quando eu era bem novo, eu vi no livro do Trípoli. Que é outro que eu adoro. Pois também. é um cara que eu me inspirei bastante. Ele tinha um livro que, além das fotos, tinha umas dicas técnicas, que para mim era importante, né? Eu olhava aquilo e era um ponto de partida. E tinha uma modelo que estava nesse livro, e eu acabei, um tempo depois, conhecendo essa modelo. E foi, acho que foi o primeiro trabalho com nudez, foi numa praia. E você ficou mais nervoso ou ela? Não, acho que nenhum dos dois. Você não ficou nervoso? Não fiquei. Bom, eu tenho alguns trabalhos sensuais na minha carreira, mas eu vou te falar que até hoje eu fico um pouco tenso. Mas aí depende de uma série de fatores, né? Eu acho que você colocou bem, tem uma diferença, é tênue e é subjetivo, né? O que é, o que não é vulgar. Mas eu acho que dentro da construção de um ensaio de nu, se você já concebe esse ensaio antes, e já sabe mais ou menos o que vai fazer, o resto pode até rolar um improviso, mas já está dentro de um planejamento, assim, ou de alguma coisa que você imaginou. E é até bom quando rola um improviso, quando te surpreende, né? Mas você tem ali alguns pré-requisitos bem definidos, como, por exemplo, desenhar a luz, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença. O resto tem a ver com perspectiva, com ângulo, com como você vai interagir com a modelo, que é a chamada direção, né? Que é uma coisa que eu falo sempre, eu dou curso de iluminação e eu sempre falo isso. Eu não acredito que se ensina a direção. Direção é uma coisa pessoal, da sua interação com as pessoas, o teu jeito de interagir com as pessoas. Se nós dois chegarmos, como a gente já fez, fotografamos as meninas do Yahoo, as DJs, com a mesma luz, tudo, mas cada um tem uma maneira de dirigir, cada um tem um olhar. Então a direção é muito pessoal, né? A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai continuar esse papo super bacana. Eu vou perguntar para ele como é fotografar celebridades. Ele já fotografou um monte, vocês vão ver as fotos. E também não esquece que a gente tem uma sopa de morango que é uma delícia. Não sai daí, a gente já volta.